Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, convidando você a nos acompanhar a partir desse momento pelo YouTube, Rádio e TV Justiça. Você vai lá no YouTube e nos acompanha ao vivo com imagens aqui do nosso estúdio. Agora em Brasília, 8h30. Revista Justiça. Debate. E vamos finalizar aqui o Agosto Lilás no Revista Justiça em alto nível. Alto Lilás, ou Agosto Lilás, que é a campanha de sensibilização e combate à violência contra as mulheres, e hoje vamos debater como o direito penal está preparado para a proteção feminina. Será que está? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios ela que é doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero e autora de vários livros. Doutora, professora Alice Bianchini, seja bem-vinda. Finalmente conseguimos uma agenda com a senhora. Bom dia. Bom dia, uma alegria muito grande estar aqui, principalmente para falar desse tema tão importante, né? Um mês importante que marca muitas realizações, muitas ações e principalmente sensibilização em relação a esse tema que é a violência contra a mulher. E também está conosco o advogado, criminalista e presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal Anacrim, no estado de Pernambuco, doutor Eduardo Araújo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Obrigado pelo convite. É uma honra sempre falar aqui para os seus telespectadores, para os seus ouvintes. E também uma honra muito grande estar aqui com a professora Alice, que é uma referência nesse assunto. Acho que vai ser uma manhã bem proveitosa. Infelizmente, a professora Ana Paula Trento não pôde comparecer devido a problemas de agenda de voo, né? Mas futuramente vamos fazer esse encontro com ela aqui também na Rádio Justiça. Professora Alice Bianchini, inicialmente conta pra gente como esse assunto, o combate à violência contra a mulher, entrou na sua vida. Bom, esse é um tema bem antigo, porque eu já estudo esse tema desde o século passado, quando eu estava terminando, então, o meu mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, e estávamos exatamente na transição, né, quando a gente entra na Constituição nova, fazia pouco tempo da Constituição de 1988, e o tema que me chamou bastante atenção, a questão da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E a partir daí, então, foi exatamente o tema que eu defendi na minha dissertação, e a partir de então, nunca mais parei de estudar o tema. E ao longo do tempo, o que a senhora vem percebendo sobre essa proteção, sobre esse combate à violência? A gente teve um grande ganho, né, que foi a nossa Lei Maria da Penha, completa agora 18 anos, e para a gente entender que é uma lei que veio exatamente a partir de uma condenação que o Brasil sofre na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que, das diversas condenações que o Brasil sofre, uma delas foi elaborar uma lei de proteção integral às mulheres. O Brasil é condenado em 2001 e a nossa lei vem em 2006, ou seja, demorou um pouco também para nós termos a lei. Mas, para nossa honra, a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, né? Então, nós temos esse instrumento, essa ferramenta muito importante, que é referência internacional, mas, como a gente vai ter que falar, os nossos números ainda são muito assustadores. Professor Eduardo, vamos falar então desse tema tão importante, o direito penal na defesa dos direitos das mulheres. Qual a análise inicial o senhor faz? Como evoluímos disso? Lei Maria da Penha, sim, um grande marco, 18 anos, e antes disso, né, como éramos aqui na nossa realidade? Veja, eu vou para 10 anos de advocacia, e aí, quando eu começo a advogar, a gente já tem a Lei Maria da Penha. Só que eu percebo que nesses 10 anos, a gente tem uma evolução muito grande, tanto da própria lei, o aperfeiçoamento da lei, quanto do próprio entendimento da jurisprudência, né? E se hoje... E aí a gente vai debater isso ao longo do dia. A gente tem a proteção do Poder Judiciário, de outras instituições que circundam o tema, e ainda assim, como você mesmo pontuou, a gente tem números alarmantes ainda de feminicídios, então avalie como era antes. E aí nessa questão da prevenção e da punição, que também é um objetivo da lei, né? Então eu avalio que a gente teve uma melhora significativa, né? Sobretudo, e aí volto a repetir, com o entendimento que a jurisprudência tem dado a alguns dispositivos da própria Lei Maria da Penha, visando garantir mais proteção à mulher, e é sempre um desafio muito grande equilibrar as normas, o direito de defesa, com a própria Lei Maria da Penha, mas por isso que eu estou batendo tanto nessa questão de jurisprudência, que eu acho que a jurisprudência ela trouxe avanços significativos no sentido de compactar tanto a garantia do próprio direito de defesa, quanto as garantias que a própria Lei Maria da Penha tem. Professora Alice, quantos livros já tratando do tema? Eu já
tenho escrito mais de 12 livros, sendo que neste ano de 2024 eu lancei já, né, um livro novo, Manual de Direito Eleitoral e Gênero, que é um tema também muito premente, que a gente vai ter que falar da violência política de gênero, e também mais 3 edições, novas edições, que é Crimes contra Crianças e Adolescentes, Crimes contra as Mulheres e também Feminismos, que eu escrevo junto com uma professora que é referência de todos e todas nós, que é a professora Silvia Pimentel. E foi exatamente o livro dela que caiu nas minhas mãos lá na década de 80 ainda, que me fez despertar para esse estudo de violência contra a mulher. E a professora Silvia Pimentel, hoje, ela tem 84 anos, dá aula na PUC de São Paulo, 2 disciplinas, então toda semana ela sai de casa 2 vezes por semana para dar aula, e é uma pessoa muito ativa, né? É uma feminista que realmente assim é uma inspiração para todas nós. Essa violência contra as mulheres é algo cultural? O que a senhora já detectou diante de tantos estudos que a senhora já fez? Eu acho que é importante a gente observar o seguinte, é claro que a gente tem violência contra a mulher em todo o mundo, mas nós vamos encontrar países em que a situação está muito mais, digamos, controlada do que no Brasil. Então, se a gente comparar, inclusive, com a América Latina, para a gente fazer uma comparação, né, não comparar com a Europa, que tem outras culturas, outras formas de pensamento, mesmo dentro da América Latina, o Brasil é um dos países que tem um índice de morte de mulheres muito grande. E eu gosto de falar desse índice de morte de mulheres porque é um índice concreto, é um índice absoluto. Você contabiliza mortes de mulheres, você contabiliza cadáveres, você contabiliza atestados de óbito. Porque, na verdade, a gente não sabe quanto realmente tem de violência, a gente sabe o que chega até o sistema de justiça. Mas, quando a gente contabiliza mortes, então, fazendo uma diferença aqui, a violência letal e a violência não letal, a violência letal a gente consegue contabilizar, porque, como eu disse, a gente está medindo, né, cadáveres. Mas a violência não letal, a gente tem uma ideia do que existe. Então, comparando aqui a América Latina, né, o Brasil sendo o 5º país no mundo que mais mata, e aí, comparando com a América Latina, o que a gente percebe é exatamente isso. Nós temos, sim, uma cultura muito forte no Brasil, que a gente fala, né, e diz o tempo todo, do patriarcado, do machismo, que a gente precisa encarar. Só para a gente ter uma ideia, assim, se a gente pensar, como assim o Brasil é extremamente machista, patriarcal, é só a gente fazer uma referência do que aconteceu exatamente há 1 ano atrás, aqui no Supremo Tribunal Federal, em que foi julgado aquela ADPF 779, para dizer que é inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Porque se a gente pensar sobre esse tema, e eu acho que esse baliza tudo que a gente pode discutir, pensar que antes disso ainda poderia um homem matar uma mulher sob a argumentação de que ela estava traindo ou de que ele achava que estava traindo, porque só achar que estava traindo já era suficiente, e ele poderia receber uma absolvição. O que significa dizer que a sociedade está legitimando, está justificando a morte de uma mulher porque o homem com quem ela tinha um relacionamento considerava que estava sendo traído. Então, essa legítima defesa da honra é uma discussão que a gente ainda faz, porque, não obstante, agora, a morte de mulheres sob esse argumento não mais vai justificar uma absolvição, mas a gente sabe que, infelizmente, os homens continuam matando e a sociedade continua legitimando. Agora, o judiciário não mais, né? Então, entrou no judiciário, a situação, então, vai ser de condenação. Mas é importante a gente entender e a gente pensar um pouquinho também da evolução, porque o próprio ciúme, por exemplo, já foi considerado dentro do âmbito do direito penal um privilégio, um homicídio privilegiado, onde havia diminuição da pena caso houvesse a morte da mulher por conta dos ciúmes. E isso vai mudando, aí nós temos a lei do feminicídio de 2015, que já considera agora, inclusive com aumento de pena, uma situação como essa, e o STJ com várias decisões, e inclusive no STF também, dizendo que os ciúmes é uma situação que agrava a pena. Então, uma mudança que a gente teve. Então, a gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente precisa também falar dos avanços que a gente já teve. Doutor Eduardo, legítima defesa da honra, né? Como que isso poderia ter sido aceito tanto tempo, né? Como a professora falou, é uma questão de construção social. Eu sempre trago esse ponto quando a gente trata dessas questões a partir do direito penal, porque a gente tende a isolar o direito penal das demais áreas da nossa vida e das demais interações. Só que isso é impossível, né? O direito penal, em última instância, ele também regula as relações sociais, né?
E a professora traz a questão do machismo e do patriarcado. E isso fica evidente na própria estrutura social que a gente tem. Quem nunca ouviu, roupa suja se lava em casa, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, tipo, esse tipo de jargão só espelha um comportamento de que a sociedade tolera esse tipo de violência. Né? Então, se você parte desse ponto, você tem que ver para trás, a construção de tudo isso. E aí o patriarcado, e muita gente não gosta de considerar essa questão do patriarcado, acha que é uma questão supérflua, como está dito ultimamente, é mimimi, mas esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante porque reflete, de fato, a construção da nossa sociedade, como a nossa sociedade foi construída. Então, esse é um ponto que a gente precisa começar a atacar a partir daí. Professora Alice, primeiro livro, quando foi então? O primeiro livro é 2000 e... E já era de Lei Maria da Penha? O primeiro livro meu, na verdade, foi o resultado da minha tese de doutorado que eu fiz na PUC de São Paulo e que eu abordava a política criminal. E a política criminal é exatamente a ferramenta que a gente tem para evitar a violência. A ideia da política criminal o objetivo dela é fazer com que haja diminuição da violência. E no meu trabalho, então, de doutorado na PUC de São Paulo, eu trabalhei com política criminal, eram pressupostos materiais mínimos da tutela penal, e abordei exatamente dois aspectos que a gente nem tinha a Lei Maria da Penha na época. Eu abordei a questão da descriminalização da posse de drogas e também a violência contra a mulher. Então, são dois temas que eu abordo a partir da política criminal. E é interessante que essa questão, inclusive, fazendo referência agora, de novo, ao Supremo Tribunal Federal, tivemos uma decisão agora recente, né, sobre a descriminalização da posse de drogas, não a legalização. É muito importante a gente esclarecer isso, claro. Né, deixar claro que é a descriminalização. Porque a política criminal, e eu defendia isso, voltando para a questão da mulher, a gente precisa de instrumentos, né? A questão o direito penal já existia, só que o direito penal ele vai atuar depois que a violência acontece. E a perspectiva que a gente trabalhava, eu já trabalhava na minha tese, e aí depois vem a Lei Maria da Penha e consagra isso, é o que fazer para que a violência não aconteça. E a gente fala da prevenção. Então, a gente tem 3 formas, né, dentro da política criminal de falar de prevenção. A prevenção primária, para fazer com que não haja a violência. A prevenção secundária é o que fazer depois que acontece a violência para que essa violência não aconteça novamente. E nós temos, dentro da perspectiva da violência contra a mulher, a prevenção terciária, que é um tema que a gente vai ter que falar também aqui, porque vai envolver exatamente a questão da cultura em relação ao que fazer com aquele homem agressor. Porque a gente acaba colocando toda a tônica na mulher vítima e a gente não fala tanto do homem agressor, né? Então, é muito importante a gente ter essas duas percepções, porque sobre a mulher que sofre violência, a gente tem todos os dados, né? Então, nós temos muitas pesquisas no Brasil, qualquer coisa que alguém queira perguntar, qual é a idade que a mulher mais sofre violência, em que local, qual é o tipo de violência, tudo isso a gente tem mapeado. Inclusive, a gente tem dentro do Ministério das Mulheres um mapeamento que é o mapa da violência de gênero, com muitos dados, assim, impressionante. Agora, quando a gente vai perguntar para os homens, né, e fazer pesquisas, por que você, homem, pratica essa violência, e as mulheres que sofrem violência, na maioria, todos os dias, e, portanto, o homem pratica violência todos os dias, né, e por que você não sai dessa relação e por que você fica agredindo a sua mulher? Então, essa é uma temática que a gente precisa falar muito também. Vamos lá, Eduardo, ainda falando desse assunto tão importante, a violência pública, né? O combate à violência contra a mulher, né? A professora falou sobre até essa proteção terciária, essa falta de dados, mas existe um perfil que o senhor encontra mais no dia a dia desse perfil do agressor? Veja, eu estava até discutindo isso ontem. Existem alguns tipos penais onde a gente acaba conseguindo, obviamente que não é uma exclusividade de determinados grupos, mas a gente acaba conseguindo nichar mais, por exemplo, quando a gente está falando de tráfico de drogas, quando a gente está falando de, sei lá, de um crime de roubo, esses crimes que são mais comuns. Violência contra a mulher, infelizmente, é um crime que acaba sendo cometido por todas as classes sociais, não é? Inclusive, eu estava até ouvindo uma entrevista de uma desembargadora do TJ de Minas e ela falava sobre alguns dados que apontava que tinha havido um crescimento expressivo nos casos de violência doméstica, inclusive nos casos de feminicídio de pessoas de classe média alta. Então, entender
que esse é um problema. E aí volto, a gente precisa entender a causa do problema, para tratar a causa do problema, como a professora falou, a gente está tratando prevenção. Lógico, quando a gente chega na via do direito penal, a gente está falando de punição, não é? E aí esse é o entendimento que precisa mudar. É necessário que a gente entenda o problema da violência doméstica como um problema não é um problema de fácil resolução, óbvio. Não vai ser a lei, nem muitas vezes o endurecimento das penas, por exemplo, que vai impedir que o agressor perpetre aquela agressão, né? Então, só esse fato já mostra que é uma questão que precisa de um grande apoio. É uma rede, é um conjunto. A doutora Hanna Gomes, que está como consultora jurídica da Rádio TV Justiça, sugeriu algumas questões e vamos tratar de algumas delas aqui, já aproveitando esse gancho do perfil do homem, né? Ela pergunta aqui, a senhora acredita que voltar o olhar ou o cuidado, então, para o homem é uma medida eficaz nesse combate à violência doméstica? Então, eu mando um beijo, um abraço para a Hanna, né? Obrigada pela participação. E digo que é exatamente o ponto de mudança de chave, é exatamente esse, né? Porque existem várias pesquisas que vão mostrar, e principalmente a partir da prática que nós temos de grupos de reflexão, né? Grupos reflexivos, que estão na Lei Maria da Penha desde 2006, mas que somente em 2020 ficou colocado como sendo medida protetiva de urgência, né? Então, uma lei de 2020 estabelece como medida protetiva de urgência o encaminhamento dos homens agressores para grupos de reflexão. Mas só para a gente ter uma ideia que esses grupos já existem no Brasil desde a década de 80, em São Paulo, em Salvador, em outras regiões também. E o que a gente observa em relação aos resultados? Os resultados são muito promissores, são muito positivos, significando dizer que, na média, a gente tem cerca de 4% de reincidência apenas. Ou seja, os homens que participam desses grupos de reflexão acabam reincidindo, praticando novas violências, seja com relação àquela mesma mulher ou outra, em torno de 4%. O que significa uma política pública extremamente eficaz, principalmente quando a gente soma uma outra informação que eu queria compartilhar aqui. O baixo custo desse tipo de política, porque você precisa de pessoas, e normalmente você pode fazer, inclusive, acordos, né? Pode fazer, juntar várias universidades que têm curso de psicologia, fazer uma capacitação que não é cara, que não é difícil, e você coloca essas pessoas, esses homens, dentro de uma sala, né? Serve um cafezinho, uma água, ou seja, não tem muito custo, né? E tem um resultado muito efetivo. E nós temos isso como medida protetiva de urgência desde 2020, e aí pode surgir a pergunta, bom, então se é uma política pública tão efetiva, quantos grupos de reflexão a gente tem no Brasil inteiro, né? E aí vem o problema. Olha como é difícil lidar com esse tema, porque quando a gente faz, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fez isso, o mapeamento dos grupos de reflexão no Brasil inteiro, surgem apenas 500 grupos de reflexão no Brasil inteiro. Se o Brasil tem 5.500, não sei quantos municípios, até acho que mais de 5.500, pense que nós temos 500 só. Uma cidade como São Paulo já comportaria 500 grupos de reflexão só na cidade de São Paulo, até porque os grupos são feitos com grupos pequenos de pessoas, né? Não pode ter são 12, 10, 20 no máximo, e aí a gente precisaria dessa política pública. E eu já aproveito, então, Sérgio, para falar um pouquinho sobre esse tema, né? O quanto que a gente não está levando a sério o problema da violência contra a mulher, né? Essa que o doutor Eduardo falou, da prevenção primária, é muito importante a gente fazer essa prevenção. Então, quando a gente trabalha essa política pública, que é de prevenção terciária, e outras políticas públicas, o que a gente observa é que a gente tem praticamente nada no Brasil. A gente tem ilhas de políticas públicas que normalmente são realizadas por pessoas, e não são estatais, não são governamentais, de pessoas muito bem intencionadas, mas que muitas vezes não conseguem levar adiante aquele tipo de política pública. Então, um levantamento feito pelo IPEA em relação a políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher traz para nós 2 dados muito tristes. Primeiro, que tem diminuído desde 2015 o fomento em políticas públicas, desde 2015 diminui, e o segundo é que do pouco que a gente tem, muita coisa não é executada. Então, você tem o dinheiro e você não executa o dinheiro. E o terceiro, e o segundo ponto, é exatamente as políticas públicas mal elaboradas, né? Então, a gente tem um problema quantitativo e a gente tem também um problema qualitativo.
Estamos bem, assim, privilegiados nesses assuntos quando estamos falando das grandes capitais, né, doutor Eduardo? Mas e o interior do país, né? Estava dando uma pesquisada rápida aqui, 5.568 municípios, mas e o restante do país, aquelas áreas mais distantes? É muito pior, então, o enfrentamento, as condições para o enfrentamento dessa violência. Sim, como a professora falou, 500 grupos de reflexão que comportaria somente na cidade de São Paulo. E a gente está falando de capital. Então, quando a gente parte do interior, e aí a depender do estado, obviamente que essa realidade pode mudar. Quantas vozes silenciadas, né? Muitas, muitas. E assim, os dados são alarmantes, mas como a própria professora falou no começo, são os dados que a gente recebe, não é? Que, enfim, acredito ser bem inferior ao do que realmente acontece. Não é? E no interior isso ainda fica mais nítido. Não é? No interior a gente também pode ter alguns outros problemas. Não é? A própria falta de informação, a depender do lugar, a própria falta de Estado. Não é? Eu já participei de algumas defesas em alguns processos no interior do Brasil afora, e a gente vê a total precariedade da própria estrutura estatal. Não é? E aí eu não estou falando nem de um centro de acolhimento à mulher que é vítima de violência, eu estou falando da própria estrutura do fórum, que muitas vezes é improvisada. Não é? Então, como a professora falou, existe o dinheiro não é aplicado, pelo menos não é aplicado da maneira que deveria ou satisfatoriamente, e nessas localidades, e aí a gente tem um outro problema. E aí eu queria trazer essa questão também. Muito se discute sobre violência contra a mulher, os avanços da Lei Maria da Penha, só que é necessário que haja uma qualificação dos agentes que trabalham com esse tipo de atividade, não só do judiciário, mas também da promotoria, também das delegacias especializadas, que é, inclusive, uma previsão legal. Né? E a gente tem, em muitos lugares, por exemplo, aqui no DF, a gente tem uma estrutura muito boa de DEANs, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil, né? Principalmente desses lugares que são mais longínquos. Sim. Então, a carência, se ela fica evidente nas capitais, nas regiões metropolitanas, você avalia nos lugares mais distantes. Temos até números que nós ficamos preocupados e também acredito que a senhora constata isso, né? O interior do país, as cidades mais distantes, como anda a violência doméstica? Isso, tem um mapeamento feito da Amazônia Legal, que a Amazônia Legal ela tem muitos problemas em relação à estrutura, né? E mostra que exatamente é a região do Brasil onde a gente tem maior índice de feminicídios, de homicídios de mulheres. Porque é muito importante, como a gente e o doutor Eduardo trouxe isso bem colocado, existe um número que chega até o sistema de justiça, né? Só que a gente sabe que existe uma ideia de que basicamente cerca de 10% chega no sistema de justiça, ou seja, é a ponta do iceberg, temos muito mais violência. Mas não obstante chegar só cerca de 10% no sistema de justiça, Conjur faz um levantamento anuário do sistema de justiça, do Poder Judiciário, e traz para nós um dado muito interessante, que do que sai de inquéritos policiais para o Ministério Público Estadual, para os Ministérios Públicos Estaduais, já está chegando em primeiro ou, na média, em segundo lugar, nos Ministérios Públicos Estaduais, os casos da Lei Maria da Penha. Então, apesar de a gente saber que não chega tudo, o que chega no sistema de justiça já é um número muito alarmante. Um estado como o Rio Grande do Sul, né, tivemos a calamidade agora no Rio Grande do Sul, chega em primeiro lugar de todos os tipos de crimes, qualquer tipo de crime que a gente possa pensar, o primeiro lugar são os crimes voltados à questão da violência contra a mulher. Então, isso é um dado que a gente tem muito concreto, né? E imaginando, então, que é muito mais do que chega no sistema de justiça, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E a Lei Maria da Penha, ela vem exatamente com essa proposta, né? De criar instrumentos para proteção, ampliar a proteção da mulher. E é muito importante a gente compreender que, por exemplo, a medida protetiva de urgência, ela não tem uma natureza jurídica penal, né? Ela tem uma natureza jurídica que eu chamo de sui generis, porque ela não está em caixinha nenhuma, né? Ela não está na caixinha do direito civil, direito penal, e ela precisa ser bem compreendida na medida em que
a gente sabe que mais mulheres estão morrendo sem medidas protetivas do que com medida protetiva. Então, a medida protetiva tem salvado vida. Mas se você não tem, como o doutor Eduardo bem mencionou, uma delegacia capacitada em que a mulher se sinta à vontade lá e não seja revitimizada, e a gente tem usado também a expressão retraumatizada, que é mais grave ainda, né? Você tem uma dificuldade muito grande. Muitas vezes a mulher acessou pela primeira vez a polícia, não se sentiu suficientemente acolhida e ela acaba voltando para casa e não pedindo nem sequer a medida protetiva de urgência. E ela está, então, num nível de risco maior, né? Então, é muito importante a gente saber. Inclusive, nós temos uma outra pesquisa que foi feita no Brasil pelo Banco Mundial, que vai mostrar que nas regiões do país em que existem delegacias especiais de atendimento à mulher, nós temos uma diminuição de 17% nos casos de mortes de mulheres. Quer dizer, com um dado como esse, eu fico pensando, a gente tinha que ter uma delegacia em cada esquina, né? Delegacia de atendimento à mulher a cada esquina. E, de novo, se a gente perguntar quantas DDMs ou DEANs, conforme a região tem um nome ou outro, nós temos no Brasil, também a gente chega nesse número mágico aí de menos de 500 DDMs ou DEANs. E aí, se a gente pensar quais estão abertas 24 horas, conforme uma lei do ano passado, que determina que as delegacias especializadas de atendimento à mulher estejam abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o número cai bastante, né? Então, de lei, a gente está super bem. Tanto que eu fiz uma publicação na Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, já fica aqui a indicação para quem queira olhar. De 2023 e 2024, nós tivemos 36 leis que tratam de direitos das mulheres. 36 leis de 2023 a 2024, agora julho de 2024. 36 leis sobre esse tema. Estão todas lá no site da ABMCJ, para que vocês possam ter acesso, quem queira. Mas muitas leis as pessoas não conhecem, as pessoas não acessam, né, que é a questão do acesso à justiça, que é um tema importante da gente destacar. E também dentro do próprio sistema, judiciário, do sistema de justiça, advogados, advogadas, juízes, promotoras, delegados e delegadas, defensores e defensoras que não conhecem também a lei, né? Então, é muito importante que a gente não só tenha a lei, como a gente divulgue e como a gente tenha condições de acesso. Pois é, informação, né? Inclusive tivemos em abrir aqui um outro debate. A doutora Marília Brambila esteve aqui, junto com as delegadas Cíntia Carvalho, aqui do DF, e a doutora Raquel Galinatti, lá de São Paulo. Estávamos falando na época sobre a 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que foi realizada pelo Observatório da Mulher contra a Violência e o Instituto Data Senado. Ali, doutor Eduardo, foi constatado que apenas 2 em cada 10 mulheres se sentiam bem informadas em relação à Lei Maria da Penha. É uma lei que completou 18 anos. A que se deve isso, na sua opinião, esta falta de informação da Lei Maria da Penha? Pois é. Mas eu acho que em todas as oportunidades que eu tive de falar até agora, eu voltei para esse mesmo tema, mas eu penso que é uma questão cultural, social, não é? Até a própria mulher, e aí tem um outro dado que é interessante, eu estava vendo isso esses dias, que tem muita mulher que ela tem posições mais machistas do que muitos homens, e isso, penso eu, que interfere diretamente na questão da assimilação desse direito que ela própria tem. Porque se você... Eu mesmo já presenciei gente falar assim, não, mas isso acontece, é assim mesmo, é casamento, isso é casamento. Não, isso não é casamento. Casamento não é esse tipo de coisa. Mas, assim, isso é uma ideia de que vem de antes, não é? Até hoje em dia, a pessoa... Muitas vezes a mulher ela quer buscar o divórcio, quer buscar alguma coisa, e ela é aconselhada até pela própria família a não fazer isso, né? Ah, você tem que pensar nos seus filhos... Como se sair dessa situação de violência não fosse pensar nos filhos, não é? Então, eu penso que a pressão que a mulher sofre nesse contexto é muito maior. Seja no emprego, seja no meio social, seja dentro da própria família, muitas vezes até no próprio núcleo duro da família, ali, dos próprios filhos, não é? Que ou não compreendem a situação como todo, enfim. Então, eu penso que uma parte desse problema com relação à conscientização das mulheres, ela circunda essa questão. A questão financeira também é um outro ponto que é muito pouco debatido, mas é muito importante,
né? E aí a própria lei, as próprias iniciativas já têm tentado diminuir isso, trazendo essas casas de acolhimento, não só para a mulher vítima de violência, como para os seus próprios filhos, em caso de necessidade. Então, o auxílio ao aluguel também, né, que sim, foi feito agora, uma sim, lei muito importante. Sim, então estamos avançando nesse ponto e espero que essas iniciativas elas sirvam aí para cada vez mais conscientizar, não só as mulheres, mas todo mundo de uma maneira geral, porque como eu falei, existem essas pressões externas de todos os lados, né? Então essa consciência coletiva é que deve ser trabalhada. Muito bem, eu vou fazer um intervalo agora nesse debate nosso sobre o Agosto Lilás, as campanhas de sensibilização ao combate à violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, o direito penal. Estou aqui com a professora Alice Bianchini e também o doutor Eduardo Araújo. Intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça ao vivo também no YouTube. Você entra lá, Rádio Justiça ao vivo, e nos acompanha com imagens aqui do nosso estúdio. Agora em Brasília, 9h03. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre o combate à violência doméstica, o combate à violência contra as mulheres, estamos falando sobre o direito penal, Lei Maria da Penha, sempre essencial, e estamos falando aqui neste assunto com a nossa convidada, a doutora Alice Bianchini, que é doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero e autora de vários livros, e também o doutor Eduardo Araújo, advogado, criminalista e presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal da ANACRIM, no estado de Pernambuco. Doutora Alice, uma pergunta também interessante, né? Como podemos explicar essa sensação de que, após a criação da Lei Maria da Penha, ela fez aumentar o número de casos? Na verdade, a gente, como eu sempre digo, né, a gente tem que sempre separar os casos letais e os casos não letais. Dos casos letais, nós já vínhamos, sim, com um aumento de violência, né, quando a gente traça todo um número de violência que a gente tinha antes da própria lei, e acontece um fenômeno interessante, Sérgio. Logo que entra em vigor a Lei Maria da Penha, há uma diminuição substantiva dos casos de mortes de mulheres em 2007, exatamente em 2007. Só que a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha entra em vigor em 2006 e logo em seguida vários juízes e juízas no Brasil e um tribunal de justiça, que foi o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, declaram a lei inconstitucional. Isso foi um enfraquecimento da lei muito forte, ao ponto de que, de 2007, quando entra, então, o então presidente da República e novamente presidente da República, Lula, entra com uma ação declaratória de constitucionalidade, número 19, aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa ação ela tem ingresso em 2007, só que ela é julgada somente em 2012. Então, nós tivemos um vácuo, que eu digo, um vácuo de eficácia da lei, porque realmente o que aconteceu, muitos juízes, juízas e um tribunal que depois reviu o seu posicionamento, entendendo que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. Uma incapacidade de perceber o que era a Lei Maria da Penha, né? E eu sempre digo, a Lei Maria da Penha, ela é diferentona, eu gosto de dizer assim, para a gente sair das caixinhas, ela é diferentona, ela é toda trabalhada no direito internacional de direitos humanos das mulheres, e a gente precisa conhecer essa categoria, entender o que é direitos humanos das mulheres, direito internacional de direitos humanos das mulheres. E ela também, ela é toda, ela tem o objetivo de fazer com que haja uma diminuição desta violência, né? Então, diminuir esse espectro, aumentar o espectro de proteção da mulher. Bom, entendendo isso, o que a gente observa é que teve sim um aumento de violência, tem acontecido um aumento das mortes de mulheres. Mas o que a gente precisa identificar, e isso é feito em todos os lugares do mundo, um dado muito relevante que a gente precisa colocar aqui. A violência, ela está ligada à desigualdade. Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero a gente tem na sociedade. Então, se a gente pegar o impacto que foi agora, recentemente, a pandemia, em que a gente sabe que as maiores prejudicadas foram as mulheres, né, que perderam seus postos de trabalho, tiveram que aumentar a sua carga de trabalho, que a gente não tem a divisão sexual do trabalho aqui no Brasil, né, e eu sempre digo, os homens, por favor, não digam, eu sou um cara legal, eu ajudo a minha mulher, porque ele não está ajudando. A Constituição diz que direitos e obrigações devem ser divididas entre homens e mulheres, e, portanto, ele está fazendo a sua parte, que bom que está fazendo a sua parte.
importante, a gente elogia, claro, mas não no sentido de ajudar a mulher, porque a divisão das tarefas domésticas deve ser feita de igual forma. Mas o que acontece é exatamente isso, né? Então, a pandemia traz um impacto econômico na vida das mulheres e esse impacto econômico automaticamente repercute na questão da violência. Então, todos os países que a gente tem mais desigualdade de gênero, a gente tem mais violência de gênero. E aqui nas regiões do Brasil também, né? Então, quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. Não é a miséria, porque isso é muito importante da gente colocar. Se a gente pega o mapa, né, da violência contra a mulher no Brasil, a gente analisa que estados brasileiros bastante pobres não têm o maior índice de violência contra a mulher, mas desiguais, sim. Então, isso é um ponto importante para a gente colocar. E com isso a gente já abre uma porta de oportunidade, uma janela de oportunidades, né? O que a gente tem que fazer para que haja diminuição da violência contra a mulher? É exatamente que a gente tenha menos desigualdade. E essa questão da igualdade é um ponto muito difícil da gente conseguir, porque o Brasil é extremamente desigual e, portanto, extremamente violento, e a maior desigualdade que a gente vai encontrar aqui no Brasil, um tema que a gente tem que falar, é em relação à violência política de gênero, porque nós temos uma outra pesquisa feita pela ONU, vai mostrar para nós que em vários países foi feita, né, e aí falando do Brasil, nós temos 84% das pessoas, homens e mulheres, e aí eu volto a uma questão que o Eduardo coloca muito bem, né, que a questão do machismo não é uma coisa dos homens, é uma questão da sociedade, homens e mulheres são machistas, né? E essa pesquisa mostra para nós que qual é o maior preconceito que existe, discriminação que existe em relação à mulher, é a mulher na política. E é onde nós sofremos muita violência, porque é como se dissesse, este lugar não é de vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Caiam fora daqui, né? Sim. E aí você tem a violência, e felizmente a gente tem uma lei que é de 2023, que fala do crime de violência política de gênero, né? Mas essa lei ainda não pegou na forma como a gente gostaria. A gente está com eleições agora, sabemos que é incrível, mas diminuiu o número de mulheres candidatas, porque o que se percebe, eu conversando com várias mulheres que pensaram em se candidatar, mas entendendo que elas iriam enfrentar uma dificuldade muito grande, principalmente em relação à violência, acabaram recuando dessa vontade de participar da política, né? Então, essa violência contra a mulher na política está fazendo, inclusive, com que as mulheres não se disponham a entrar na política. Por favor. Só pegando também um gancho aí na fala da professora Alice e também na pergunta da Hannah, a gente conversava antes do programa falando sobre isso. Eu percebo, eu estou aqui mais frequentemente em Brasília desde abril, e aí eu tenho acompanhado os noticiários e eu tenho visto, assim, recorrentemente casos de violência doméstica, até de próprio feminicídio. E aí eu tive essa curiosidade de olhar, eu sou de Pernambuco, eu tive essa curiosidade de olhar em que lugar do ranking ali o DF estava, e para minha surpresa, o DF está atrás de Pernambuco. Então, assim, eu morei todo esse tempo em Pernambuco. Lógico que a gente sabe de casos de feminicídio, lógico que alguns casos são divulgados pela imprensa, mas eu acho que um fator que talvez dê essa sensação de que esses casos passaram a acontecer com maior frequência é a exposição que esses casos acabam tomando. Em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Então, eu acho que um ponto, e aí uma outra questão também, que eu entendo como sendo um fator que pode ter contribuído aí para que mais casos se tornassem públicos, é a democratização das próprias redes sociais. Né? Muitos casos de violência doméstica são denunciados através das redes sociais. Né? Então, a percepção que eu tenho com relação a essa escalada é também nesse sentido, de que os casos agora começaram a ser expostos. Né? Embora ainda haja essa grande subnotificação que a gente está comentando aqui, embora haja também um cuidado ou um olhar mais direcionado, pelo menos da sociedade, não sei se das instituições, mas para aqueles casos de violência letal, como foi colocado aqui, talvez descredibilizando outros tipos de violência, mas ainda assim eu penso que um dos fatos que traz essa percepção de um aumento dessa questão envolvendo a violência é, de fato, a maior possibilidade de divulgação dessas situações. E tem um detalhe só que eu queria acrescentar, são as câmaras que estão sendo utilizadas também em vias públicas, né? O quanto de violência que a gente tem visto a partir de câmaras que gravam essa violência. Então, é um outro ponto também da tecnologia. E eu gosto muito sempre de falar, porque a tecnologia, ela foi muito libertadora em relação às mulheres, né? Claro que a gente pode falar de vários problemas de discriminação em relação aos algoritmos, quando a gente fala da inteligência artificial, que é um tema que a gente está pegando muito forte agora, o quanto de discriminação que já existe
existe nos algoritmos em relação à questão de gênero e raça, né? Mas, tirando isso e outras questões problemáticas também, a tecnologia tem ajudado muito. Começa lá com o exame do DNA, por exemplo. Isso foi libertador para as mulheres, porque se durante muito tempo elas tinham que justificar a vida sexual delas para dizer, sim, essa criança é filha deste homem, né? Agora, com o exame de DNA, isso não é mais necessário, né? Então, você vê o quanto que nós tivemos muitas coisas, né? A própria pílula, a própria possibilidade de você controlar a natalidade, né? Então, você teve uma série de questões que vão, de certa forma, libertando as mulheres. O trabalho doméstico também, né? Com as máquinas de lavar louça, máquinas disso, e, né? O aspirador, que hoje você deixa ele um robô aspirador e ele faz tudo sozinho, foi libertando bastante as mulheres. Mas a gente ainda tem muito avanço para acontecer. Professora Alice, ainda continuo com a senhora, falar de um número que é bem preocupante, né? 81,1% das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil no primeiro semestre deste ano nunca haviam registrado no boletim de ocorrência ou solicitado uma medida protetiva contra os agressores. O que podemos analisar desses números? O que pode ser feito para melhorar esses números? Eu trabalhei durante um tempo, Eduardo, Sérgio, desculpe. Sérgio também está aqui. Não, sim, mas é que eu me referi a você, desculpe. Sérgio, com vítimas sobreviventes de feminicídio ou familiares de vítimas sobreviventes e não sobreviventes de feminicídio. E esse meu trabalho foi um trabalho muito, muito duro, né? Porque você fala com os pais da vítima, com os filhos da vítima. E uma coisa que era muito recorrente era exatamente, seja a vítima sobrevivente ou os familiares, dizendo o seguinte: eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. E aí, dentro desse aspecto, e falando um pouquinho de evolução, a gente tem um documento, que é um documento extremamente importante, que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E esse Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a proposição dele é que seja feita desde a delegacia, ou no escritório de advocacia, ou no Ministério Público, ou na magistratura, e aí você tem uma série de perguntas que são feitas para a vítima, e a partir dali você tem uma identificação do grau de risco que essa vítima está sofrendo. E com isso, quais medidas protetivas de urgência possam ser decretadas, solicitadas nessa situação. Ou seja, um documento extremamente tecnológico, extremamente científico, porque cada uma das perguntas ali vem a partir de pesquisas, como, por exemplo, eu vou citar uma que faz a pergunta para a mulher o seguinte: o seu agressor pratica violência, crueldade contra o seu animal de estimação? Então, pense, né? O animal de estimação da vítima, e a gente pensa, mas o que isso tem a ver com a violência doméstica? E você vai encontrar pesquisa, cada uma dessas perguntas é fundamentada em pesquisa, com base científica, portanto, e para dizer que se a pessoa é capaz de fazer uma crueldade contra um animal, ela também é capaz de fazer uma crueldade contra uma pessoa, né? Então, o grau de risco que essa mulher corre é muito grande. E a partir desse formulário, então, você identifica quais são os tipos de risco e a gente tem a possibilidade de entender isso. O problema é que a violência é muito naturalizada ainda, né? A própria pesquisa que o Sérgio já fez referência, do Data Senado, que é feita no Brasil, antes da Lei Maria da Penha já é feita essa pesquisa, a cada 2 anos no Brasil, e basicamente são as mesmas perguntas que são feitas. Então, a gente tem uma série histórica muito rica para a gente ver a evolução dessa questão, a partir, inclusive, da perspectiva da vítima, o que é muito raro, porque a gente tem pouquíssimas pesquisas de vitimologia em que você faz a pergunta para a vítima. E a novidade que a gente vai encontrar nessa 10ª edição, mas na 9ª edição também, é exatamente o seguinte: as mulheres que respondiam que não sofriam violência foram chamadas a responder um questionáriozinho com mais algumas perguntas. Então, você está dizendo que você não sofre violência, mas eu queria saber da senhora aqui o seguinte: já aconteceu algum dessas situações aqui com a senhora? E aí, o incrível é que as mulheres identificavam, sim, várias situações que, num primeiro momento, elas não identificavam como violência, mas que, quando elas viam a pergunta ali, elas, opa, mas isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu comigo. E aí, da primeiro momento que a gente tem X mulheres respondem que não sofrem violência, esse número diminui, que não sofre violência, né? A partir do momento que a gente percebe que nós temos, sim, muitas violências que são naturalizadas, principalmente a violência psicológica, né? Então, a gente pensa que aquela violência psicológica, ela não é percebida, mas ela traz consequências muito graves para a própria vítima, e ela é um momento, né, o que a gente tem que perceber até que ponto essa vítima está sofrendo um risco alto em relação à sua vida. Então, essa percepção que nós não temos enquanto sociedade,
e que a vítima tem muito menos, e os familiares e amigos também, que muitos, como o doutor Eduardo falou, acabam justificando, não, mas ele é um bom pai, mas ele não deixa faltar nada na sua casa, para que você quer se separar? Né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção desses riscos e falar, e eu volto a essa tônica, né? Não falar só com essa mulher que sofre violência denuncie, tem que falar também com o suposto agressor, porque não adianta, e aí vem um dado gravíssimo, as mulheres que estão se separando no Brasil, a pesquisa vai mostrar que quem mais está sofrendo violência hoje no Brasil é exatamente as mulheres que estão acabando com o relacionamento. Então, quando ela acaba com o relacionamento, ela acaba trazendo para si ainda mais violência. Né? Então, ela precisa, claro, terminar com o relacionamento, mas ela precisa de proteção. Então, é muito importante que converse com os familiares, com os amigos, no trabalho, né, para que aquela situação dela possa ter um amparo, um acolhimento. Mas é importante que a família, então, perceba a situação que ela está vivendo. Infelizmente, é uma notícia corriqueira, né? A mulher se separou, aí quando ela começa um outro relacionamento, ela é vítima do ex-companheiro, né, doutor Eduardo? Pois é, e é bom que se diga que ninguém está salvo, né? Acho que as 2 semanas para trás, a gente teve a notícia de um caso de uma delegada de polícia lá no estado da Bahia, que foi morta, supostamente pelo namorado, dentro desse contexto de uma eventual violência doméstica. Então, se a delegada de polícia, que além do conhecimento técnico, não só sobre a própria lei, mas de defesa pessoal, de utilização de armamento, ela foi vítima desse... Porque quando a gente fala de violência doméstica, é muito complicado a gente prever essa questão, porque muitas vezes a mulher ela até já tem esses indicativos de violência que ela sofre, mas ela sempre parte do pressuposto, ou muitas vezes parte do pressuposto da confiança. Não, ele gritou comigo, ele me empurrou aqui, mas ele não teria coragem de fazer. Então, esse é um pensamento que precisa ser modificado, esse é um pensamento que precisa ser mudado. A doutora Alice trouxe aqui a questão de você criar, de fato, essa rede de acolhimento. Eu vi até, inclusive, a própria, já citei ela aqui hoje, infelizmente eu não estou lembrando o nome, mas é uma desembargadora do TJ de Minas Gerais, que é responsável pela coordenadoria da questão envolvendo violência doméstica, e ela falava dessas questões. Inclusive, um ponto que ela trazia é, fora das estruturas públicas, criem vocês aí a própria rede de acolhimento privada, com as suas amigas. Uma amiga apresentou um comportamento estranho, vai lá, acolhe, pergunta o que está acontecendo, faz essa pessoa se sentir acolhida para que ela tenha condições de partir daquele... Porque, assim, quem sofre uma violência é um trauma muito grande, né? A depender da intensidade, da quantidade de vezes que isso acontece, das formas diferentes que isso acontece. E aí, quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, tem um outro fato que, infelizmente, acaba também entrando na estatística, que é, muitas vezes a mulher até quer enfrentar e enfrenta e não tem o medo de você, e o homem acaba achando outros meios de atingi-la, né? Seja por meio dos filhos. A gente, não raras vezes acontece, infelizmente, casos de feminicídios em que o homem, além de executar a mulher, acaba executando os próprios filhos também. Essa semana a gente teve um caso desse, até em Santa Catarina. Bom, então é preciso que a gente tenha esse entendimento de que é um problema de resolução para várias mãos. E aí eu só queria complementar aqui por causa das tornozeleiras eletrônicas, que é uma situação de prevenção secundária, né? Porque já praticou o crime, e aí essa é uma política de prevenção interessante, mas as tornozeleiras aí de novo, né? Ela custa dinheiro. E aí nós tivemos um contingenciamento agora recente, por exemplo, em relação à possibilidade de compras de tornozeleiras eletrônicas, que seria uma solução bastante interessante. Pegue Portugal, por exemplo, que trabalha com essa questão já há bastante tempo, quanto que o índice diminui de violência, porque com a tornozeleira eletrônica vai haver a detecção de que ele está próximo do local e dá, inclusive, a possibilidade dela de sair daquele local, de fuga mesmo, né? E aí, só que a gente, de novo, é uma política pública extremamente importante, custa dinheiro, mas não é assim tão caro, mas a gente não tem essa política implementada nos estados brasileiros, né? Muito menos no interior, como é a preocupação sempre do Sérgio. Se já é preocupação nas grandes capitais, nas grandes regiões, imagine no interior, e realmente no interior a gente observa o número de violência maior. Aonde nós temos mais violência também, é importante de colocar, são nas regiões que têm mais população indígena.
que é também a questão da dificuldade de chegar a esses equipamentos, uma delegacia, e essas mulheres indígenas que sofrem violência, normalmente elas não têm aonde recorrer. Então, você tem altos índices também de violência nas localidades em que nós temos população indígena. A senhora me falou sobre as violências praticadas contra as mulheres. Falamos sobre a violência política e a senhora falou sobre violência psicológica. Tem mulheres que nem sabem que estão sendo vítimas, então seria importante esclarecer o que é uma violência psicológica, quando ela ocorre, que tipo de ocorrência é que podemos caracterizar assim. Isso. Nós temos uma lei, que é de 2023, que traz, então, uma tipificação da violência psicológica. Muitas críticas em relação a essa tipificação, porque deixou muito ampla e, ao mesmo tempo, precisa de muita coisa para acontecer, né? Mas a violência psicológica ela já estava prevista na Lei Maria da Penha como violência, não como crime. Então, é muito importante fazer essa distinção. Uma coisa é o crime de violência, outra coisa é a violência. E, a partir de 2023, a gente tem essa tipificação, então, da violência psicológica, em que diversas situações podem acontecer, né? Então, por exemplo, se existe uma situação em que a pessoa mina o próprio reconhecimento da outra pessoa enquanto sujeito de direito, né, nós já temos a violência psicológica. Ela aparece muito, o que é mais comum é no controle, né, no controle do que a pessoa usa, quando a pessoa sai, com quem a pessoa vai. Então, é muito importante esse controle e também a questão da própria consideração da pessoa consigo mesma, né? Então, você vai minando e vai fazendo a pessoa acreditar que ela não vale nada, que ela não tem, que ela não conseguiria nenhuma outra pessoa que aturasse ela. Então, são termos assim bem fortes, né, que a gente gosta de colocar da forma como está, mas trabalha exatamente no psicológico da pessoa, minando o psicológico. E, infelizmente, a gente vê o quanto que a violência psicológica acontece, tanto que a gente começa a falar muito de violência psicológica a partir da lei de 2023, e o que a gente observa na última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando fala dos tipos de violência que as mulheres sofrem, saltou para primeiro lugar a violência psicológica. Então, foi muito interessante a própria existência da lei, colocar esse tema, né, na sociedade, falar sobre esse tema, e as pessoas, principalmente as mulheres, despertando sobre a existência de violência psicológica na sua vida. Então, em primeiro lugar aparece hoje a violência psicológica, para depois vir, então, as violências físicas, né? Então, e é importante a gente colocar, Sérgio, que o quanto a violência psicológica ela é silenciosa, mas o quanto ela realmente mina a capacidade da própria mulher de autodeterminação. E o quanto que isso adoece as mulheres. E essas doenças hoje, né, infelizmente, a gente vai identificar que, falando das doenças mentais, agora que é um tema muito importante, tem acarretado muito as mulheres. Por esse aspecto da violência psicológica, ela sofre na relação que ela está tendo e também pelo excesso de trabalho que ela está tendo, né? Nós, mulheres, hoje, ademais de estarmos no mercado de trabalho como devemos estar, se queremos estar, mas nós temos toda a carga de trabalho doméstico e nós temos uma carga que é chamada de carga mental, que é mesmo quando a gente está com as mãos e as pernas paradas, mas a cabeça funcionando ali, né? Você deita a cabeça no travesseiro e fica pensando no que tem para fazer amanhã de manhã. Bom, amanhã de manhã eu acordo, dou lanche para as crianças, faço isso, trabalho aqui, pego isso, né? Então, tudo isso tem comprometido a saúde mental das mulheres. Então, é um cuidado que a gente tem que ter hoje também em relação à saúde mental. Doutor Eduardo, o senhor já enfrentou aquela situação do homem que é o agressor chegar para o senhor, mas doutor, acho que a gente precisa de uma lei João da Penha para nos proteger também. O que o senhor diz sobre essa situação? Eu acho que todo mundo que opera com direito já ouviu isso, em algum grau, né? Eu acho que isso é fruto, de fato, desse desconhecimento e de uma ação coordenada que vem se perpetuando aí ao longo dos tempos de minar, de fato, a própria lei, né? De descredibilizar a lei, de tal, e de utilizar de uma premissa constitucional, né? De igualdade, para dizer, não, somos iguais, então tem que ter lei para mim, tem que ter lei para você. E a gente sabe que não é o caso, não é? Então, novamente, a gente volta para a questão da conscientização, que é necessária. E aí a gente tem trabalhado muito com a questão dos agressores, daqueles que já perpetraram a conduta. Mas, como a gente tem dito aqui desde o começo, o importante é que haja essa divulgação de informações, e aí a gente tem diversas possibilidades de fazer isso. A gente pode fazer isso dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos próprios ambientes de trabalho. Seria importante que a gente tivesse isso. A gente tem treinamento de tanta coisa, né? A gente poderia ter um treinamento sobre essas questões também.
para que de fato a gente comece a avançar nesse ponto. Porque, e a gente já pontuou aqui, as instituições e o próprio judiciário, ele tem de fato avançado, reconhecendo, e a gente já comentou aqui em off, e a gente vai falar daqui a pouco, sobre esse protocolo de julgamento sobre a perspectiva de gênero. Então, é uma sinalização de que o próprio judiciário entende que existe uma situação para que se resolva, só que um esforço só e exclusivo das instituições não vai atingir o fim que a gente precisa, entende? Então, é um esforço conjunto de muita gente, da sociedade civil organizada, das instituições privadas, das instituições públicas, enfim. Outro ponto importante, doutora Alice, que a gente não pode deixar de tratar, né? O protocolo sobre perspectiva de gênero. O que é isso? Como ele está sendo aplicado? Se já está sendo aplicado? Isso é um avanço muito grande, porque a gente tem que perceber o seguinte. Então, ele é um protocolo que foi instituído através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que vai, então, fazer com que haja a igualdade entre homens e mulheres. Essa é a proposta do protocolo, né? Fazer com que haja a igualdade. Trabalhando, então, de todos os campos do direito, desde o direito penal, direito do trabalho, família, militar, eleitoral, todos os campos. Porque a gente precisa entender, isso acho que saindo um pouquinho do direito, por exemplo, o quanto que a gente tem não só o direito feito a partir de uma perspectiva do masculino, como, por exemplo, também a medicina. E a gente tem uma lei super importante, que quase ninguém conhece, só para trazer um paralelo, né? Que é dentro da medicina, que é a questão de uma lei que fala que o dia 23 de maio ele vai ser institucionalizado como o Dia Nacional de conscientização das doenças cardiovasculares das mulheres. Então, muita gente não sabe, Sérgio, Eduardo, e o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, que a principal morte de mulheres tem sido exatamente infarto. E não porque nós, mulheres, estamos trabalhando mais, estamos mais estressadas e tal, e simplesmente por um fato de que os sintomas do infarto feminino são diferentes, normalmente, dos sintomas do infarto masculino. Então, nós, mulheres, estamos infartando e ninguém está percebendo que nós estamos infartando, não está tendo socorro imediato e direcionado para o problema que nós estamos tendo. Então, nós estamos morrendo por falta de atendimento imediato a partir da perspectiva do que está acontecendo, né? E aí, esse é um tema que eu gosto de fazer esse paralelo, por quê? Porque a própria medicina, a gente fala, a medicina estudou o corpo humano. Não, a medicina estudou durante muito tempo o corpo masculino, não estudou o corpo feminino. Então, faz muito pouco tempo que a gente descobre que o infarto feminino é diferente, só que a sociedade não tem esse conhecimento ainda. Então, aqui vamos fazer um serviço de utilidade pública, né? Para que saiba-se que os sintomas são diferentes. E, a partir daí, fazendo esse paralelo, a gente trabalha também a questão do direito. Então, eu vou trazer um exemplo de julgamento com perspectiva de gênero, que eu acho que vai iluminar bastante a questão. Então, a gente tem lá na Lei de Execução Penal a possibilidade de, a cada 3 dias trabalhados, diminuir um dia da pena. Então, uma pessoa que está cumprindo uma pena faz um trabalho, a cada 3 dias, diminui um da pena. E agora, uma perspectiva que foi iniciada, foi trazida, inclusive, pela Defensoria Pública do Paraná, e foi Prêmio Inovare, aqui do Supremo Tribunal Federal, né, na premiação do Prêmio Inovare, foi entender da seguinte forma: vamos ler a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal a partir da ideia de que onde está escrito o trabalho, vamos ler também trabalho doméstico. E aí, olha que interessante. Então, nós tivemos vários casos lá no Paraná, a partir dessa iniciativa da Defensoria Pública, em que mulheres, a partir do trabalho doméstico, tiveram remissão de pena. Uma outra decisão também agora recente, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma mulher que era apenada, ela estava cumprindo uma pena, e ela estava amamentando o seu filho. E a amamentação foi considerada também trabalho para remissão de pena. A cada 3 dias de amamentação foi diminuído um dia da pena. Ela ganhou 2 meses, né, em que ela teve a progressão de regime com menos 2 meses a partir dessa ideia que a amamentação é um trabalho. E o doutor Mazina, desembargador Mazina, que tem o voto dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele traz uma questão muito interessante, que a amamentação é um trabalho que dignifica a mulher. Porque a gente pensa trabalho só a questão remuneratória, né? Eu faço alguma coisa, alguém paga para isso. Mas a gente fala muito mais. Quer dizer, tem um programa como este, dá trabalho, né? Tudo dá trabalho. Fazer uma tese, escrever um livro, dá trabalho. Então, a gente tem que pensar essa questão
A partir daí. E uma outra decisão que eu acho muito bonita também para entender essa perspectiva de gênero a partir daqui e que trabalha a questão da violência contra a mulher, e agora trazendo para o nosso foco, uma mulher, 20 anos depois, ela vem a juízo e pede a divisão de um imóvel que ela adquiriu na constância da união estável que ela teve há 20 anos atrás. Só que o doutor Eduardo sabe que já prescreveu o caso dela. Ela tinha 10 anos para pedir essa divisão de imóveis. Ela pede 10 anos depois que terminou a prescrição. E aí vai para o processo e pede. Só que o que ela traz no processo? E que aí ela consegue a divisão do imóvel. Ela traz um processo que ela foi vítima de violência, foi vítima de tentativa de feminicídio, foi ameaçada depois que ela terminou o relacionamento e ela teve que sumir da vida daquele homem durante muito tempo para que ela pudesse preservar a sua vida, a sua integridade física e psicológica, né? E ela traz, então, relatos do acompanhamento médico que ela teve durante esse período todo. Então, ela estava totalmente desestabilizada, né? E somente 20 anos depois que ela conseguiu, então, manter as forças, né? Adquirir as forças para enfrentar o seu ex-companheiro. E o juiz, então, foi um juiz no caso, ele interpretou o Instituto da Prescrição da seguinte forma: prescreve quando a pessoa deixa de agir, né, deixa de buscar o seu direito. Nesse caso aqui, não foi que ela não quis ou deixou, né, por qualquer motivo. Ela foi impossibilitada de exercer o seu direito. Estava se preservando. Exatamente, estava se preservando. Então, durante esse período, ela entendeu que a prescrição não correu, enquanto ela foi impossibilitada de exercer o seu direito, porque exercer o seu direito comprometeria a sua própria vida, a integridade física e psicológica. E ele disse, não, isso não é prescrição. Prescrição não ocorreu aqui, e deu a divisão de imóveis, né? Então, veja como é que a gente trabalha muito isso. Um outro, só para não cansar aqui, mas trazer um outro exemplo de violência dentro do âmbito do trabalho, é uma mulher que sofria violência, e ela relatou a violência que sofria para o RH, e faltava de vez em quando, e ela dizia, olha, eu tive que faltar por causa disso, daquilo, falando da violência que ela estava sofrendo. E simplesmente ela foi demitida da empresa por justa causa, por conta das faltas. E ela consegue reverter isso, então, nas instâncias superiores, para dizer, não foi por justa causa que eu fui demitida, eu faltei e eu tive a justificativa para faltar. E aí nós tivemos, então, a reversão também dessa instância. Então, a perspectiva de gênero é trabalhar exatamente isso. Homens e mulheres, nós somos diferentes, não há dúvida nenhuma que nós temos diferenças, mas as diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Então, o fato de nós sermos somente mulheres que são capazes de gestar e amamentar, por exemplo, isso não pode causar nenhum tipo de prejuízo para nós. Não é para ter privilégios, mas não pode ter também prejuízos. Bom, a gente está falando de violência contra a mulher e automaticamente a gente linka a questão criminal. E a gente debateu por vários minutos esse tema aqui. Mas é importante salientar, como a professora trouxe, que esse protocolo de julgamento, a partir dessa perspectiva de gênero, ele não é aplicável única e exclusivamente para a questão criminal. Não é? Já tem esses exemplos aí do cível, até do trabalhista. Né? Então, divulgar essa informação para que as mulheres entendam que existe um olhar do judiciário, que o judiciário tem trazido esse olhar, justamente como a professora falou, no sentido de eliminar essas desigualdades aí em todos os âmbitos que o direito pode alcançar, é muito importante. Professora Alice, a senhora falou no início da nossa entrevista sobre o papel também do próprio Estado para afastar e dar condição até para o homem agressor. Como se isso seria possível aqui no nosso país, essa questão, né? O homem agressor ser tratado, ser reconhecido e ver uma forma de evitar que ele volte a agredir? Exatamente, aí são esses centros de reflexão, e vejo que são centros de reflexão, né? Que mostram, e aí com pessoas da área da psicologia capacitadas para trazer esse olhar para este homem. E não é simplesmente este homem entrar num centro de reflexão e se apontar o dedo para ele como ele sendo agressor, mas é discutir as masculinidades, discutir a questão da igualdade, discutir que sim, nós somos diferentes, mas isso não pode comprometer a igualdade entre homens e mulheres. E são temas, então, que na verdade deveriam estar
sendo trabalhados na sociedade dia a dia. E nós temos lei para isso, de novo, né? Nós temos uma lei que determina que essas discussões sejam feitas, inclusive, nas escolas. A mesma lei determina que, durante uma semana do mês de março, a escola pare para refletir sobre a questão da violência contra a mulher, tanto as escolas públicas quanto privadas. E é uma lei recente, é verdade, é uma lei de 2023, mas que não pegou, porque a gente vai olhar, e fiz essa pesquisa em várias escolas, mas a gente não tem essa discussão sendo feita na escola. Então, a partir do momento que a gente faz essa discussão com esses homens, né, trazendo novas perspectivas, e as pesquisas de grupos de reflexão vão trazer um dado muito interessante, mostrando que até o 5º encontro o homem ainda está muito resistente. Mas a partir dali, né, a partir do 5º encontro, ele começa a entender essa outra formatação de vida que não aquela que ele estava acostumado a pensar. Então, essa questão é uma questão que envolve pensar uma nova sociedade, uma nova perspectiva, não entender a mulher como sendo propriedade do homem, né, e a linguagem, infelizmente, acaba fortalecendo isso, porque quando a gente fala esposo, esposa, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, a gente fala marido, mulher. Então, você veja, eu digo, ele é meu marido, e o homem diz, ela é minha mulher. Isso é muito forte isso na linguagem, né? Então, a gente tem que também cuidar com essa questão da linguagem. Ninguém fala, ela é minha marida, né? Então, você tem essa perspectiva muito forte da linguagem também. E a linguagem sempre no masculino, né? Se a gente for pensar aqui, estamos aqui ao lado da Câmara dos Deputados, né? Se a gente vai para os municípios, Câmara dos Vereadores. Então, isso já está excluindo, de certa forma, as mulheres, e já está mostrando para que serve aquele local, né? Então, a questão da linguagem é muito importante. E os grupos de reflexão vão trabalhar exatamente nessa perspectiva, né? O que a gente pode pensar uma outra forma de masculinidade. A gente fala muito da masculinidade tóxica, e aí eu queria aproveitar aqui para trazer uma outra pesquisa, muito rapidinha, que ela foi feita durante 26 anos na Suécia, não é brasileira, mas ela é feita durante 26 anos na Suécia, e ela conclui que o homem que lava a louça é mais feliz. Então, olha que conclusão interessante, né? Para a gente já começar a fazer dentro da nossa casa. Porque a divisão de tarefas mostra que você pensa no outro, mostra que você está em harmonia, né? Não é um sentando sentando em casa e o outro tendo que servi-lo, né? Então, mostra exatamente uma relação entre homens e mulheres completamente diferente. Então, e eu tenho feito essa pesquisa aqui no Brasil, e vários homens que lavam louça dizem, não, mas realmente, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa feliz. Então, vamos trazer essa pesquisa para cá e começar a executá-la imediatamente, que vai trazer mais felicidade aí para os homens. O senhor lava a louça, doutor Eduardo? Demais, já lavei hoje, tá inclusive. vendo? Olha aí, ó. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quero começar agradecendo ao doutor Eduardo Araújo, advogado, criminalista e presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal, a ANACRIM, do estado de Pernambuco. Obrigado por estar conosco. As suas considerações finais sobre o tema. Bom, obrigado pelo convite, Sérgio. Estamos sempre à disposição. É um tema super relevante. Passamos aqui mais de 1 hora. Quase isso, né? E foi embora tão rápido que eu nem percebi, né? A gente ainda poderia ficar mais horas e horas aqui falando, porque é um tema que não tem exaustão. A gente precisa, de fato, estar debatendo ele em todas as oportunidades e em todos os espaços. Não só em agosto e em março, né? Não, exatamente. o ano todo, o ano né? todo. Inclusive nos bissextos. Então, assim, é um tema super importante e eu fico muito feliz de poder colaborar. Muito obrigado, doutor Eduardo Araújo. Agradeço também a doutora Alice Bianchini, ela que é doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero, autora de vários livros. Estou fazendo assim um resumo, né, de tantas qualificações da professora Alice Bianchini, que é tão admirada por todos. Obrigado por estar conosco. E qual mensagem final que a senhora deixa para dar esse empoderamento para a mulher, combater a violência contra ela? Isso, eu queria fazer uma indicação bibliográfica que eu acho que tem a ver com isso muito rapidamente aqui. É um livro que se chama Código de Honra. E Appiah, que é o autor deste livro, ele durante muito tempo, ele pesquisa as grandes revoluções culturais. E ele observa o seguinte, o duelo, por exemplo, esse que de repente deixa de existir. A questão dos pés das chinesas, que eram enfaixados para cima, não era nem para baixo, esse que de repente deixa de existir como tradição. E analisa também a questão dos crimes de honra, principalmente em relação às mulheres, que a gente ainda tem, mas é muito menor do que existia antes, e só para a gente lembrar que a previsão da morte do homem em relação à sua mulher estava na nossa legislação, né? Nas ordenações filipinas tinha essa previsão legal, inclusive. Bom, e ele vai analisar, ele queria saber muito se tinha um denominador comum, ou seja, uma coisa que existiu em cada uma dessas grandes revoluções culturais que vai fazer com que haja alteração dela. E ele descobre, Sérgio, Eduardo e os demais pessoal que está nos assistindo e nos vendo,
que tem um denominador comum, que é exatamente a questão da vergonha, né? Então, nós, como sociedade, Sérgio, precisamos ter vergonha desse quadro de violência que ainda temos no Brasil. E a partir dessa perspectiva de que isso é vergonhoso, é sempre quando a gente toma uma decisão pessoal também. Quando a gente, na nossa vida, sente vergonha de alguma coisa, a gente se demove a alterar aquele quadro. E, enquanto sociedade, é a mesma coisa. A gente precisa ouvir mais da nossa própria sociedade que esse quadro de violência contra a mulher é vergonhoso. Muito obrigado mais uma vez também por estar conosco aqui, professora Alice Bianchini. 9h41, lembrando que depois esse vídeo vai estar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h41, intervalo, daqui a pouquinho você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.